Oi, pessoal! Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês, de forma breve, sobre NP Completude. Quando a gente vai calcular o tempo de execução de um algoritmo, o custo associado à sua resolução, a gente verifica diferentes tempos. E esse tempo nos informa coisas importantes sobre esse algoritmo. Por exemplo, é sempre mais interessante a gente pegar um algoritmo que seja eficiente para que a gente tenha uma resposta rápida para um problema. Mas a gente sabe que nem sempre acontece isso. Então, quando a gente fala em eficiência em computação, a gente fala sobre a classe de problemas em que a gente chama de problemas pertencentes à classe P. Então, o que é a classe P? É a classe de problemas cuja resolução é realizada em tempo polinomial. Então, a gente calcula o custo associado a esse problema e identifica que esse custo associado à resolução do problema é polinomial. Então, por exemplo, um algoritmo de ordenação que tem um custo associado a ele quadrático. Então, esse algoritmo pertence à classe de problemas chamados P. Então, a classe P, pensando em máquinas de Turing, é a classe de problemas que podem ser resolvidos por uma máquina de Turing determinística, certo? Em tempo polinomial. Mas nem sempre isso acontece. E aí surge uma segunda classe de problemas. Existe essa segunda classe de problemas que referem-se a problemas cujo custo de resolução já se sabe que não é expresso por um polinômio, tá? E a gente tem garantias matemáticas sobre esse custo, tá? Então, quando tem um limite que não é um polinômio, a gente fala sobre problemas que são chamados intratáveis. Então, o custo associado a ele não é expresso por um polinômio. Então, se, por exemplo, há garantias de que o tempo de execução de um algoritmo é n fatorial, 2 elevado a n, 3 elevado a n, por exemplo. Então, aqui a gente fala de problemas que são ditos intratáveis. A NP completude, em geral, refere-se a uma terceira classe de problemas, que são problemas em que não se encontrou uma solução que seja expressa por um polinômio, mas também não se encontrou uma solução que não seja expressa por um polinômio. Então, a gente não tem garantias sobre esse tempo de execução, não tem garantias sobre esse custo associado à resolução do problema. Então, a gente fala em específico da NP completude sobre essa classe de problemas, tá? Então, quando a gente quer classificar, verificar se um problema aqui pertence à classe que é chamada NP completo, a gente tem que fazer duas verificações, tá? A primeira é se ele pertence à classe NP e a segunda é se ele pertence à classe NP difícil. Todos os problemas que eu já falei aqui com vocês, o esquema de codificação não importa. Então, por exemplo, o custo que eu calculei de um algoritmo usando uma estrutura de dados vetor, por exemplo, alterou quando eu troquei de vetor para matriz. Aqui, o esquema de codificação que a gente utiliza não importa, tá? Então, isso não é o impeditivo para o meu algoritmo ser eficiente ou não. Então, voltando à questão da NP completude, quando o problema é NP, refere-se à classe de problemas que são verificáveis em tempo polinomial. Olha só, a classe P são problemas resolvidos e a classe NP são problemas verificáveis em tempo polinomial. O que é a verificação? Vocês fornecem uma instância para o meu problema. Então, eu forneci uma entrada e essa entrada eu verifico se sim ou se não. Vamos pensar, por exemplo, na soma de subconjuntos. Eu tenho um conjunto inicial de valores, certo? E eu quero verificar se um subconjunto desse conjunto inicial, se eu posso pegar elementos desse conjunto de forma com que a soma dos elementos desse subconjunto seja zero. Então, por exemplo, eu tenho entradas menos 1, menos 2, 1 e 2, por exemplo. Se eu forneço
esse subconjunto do conjunto inicial como menos 1 e 1, bom, a soma desses elementos vai ser 0, que era o que eu tinha pensado. Então, eu estou fornecendo uma entrada que vai responder sim. Se eu forneço menos 1 e menos 2, a resposta é não. Vocês observam que eu estou fornecendo entradas para o meu problema e a resposta é sim ou não, tá? Aqui, a gente não precisa calcular todas as soluções para o nosso problema. A gente só precisa fornecer uma entrada e essa entrada responder sim ou não para esse problema, tá? Então, a essa classe de problemas que podem ser verificados em tempo polinomial, a gente fala sobre problemas que pertencem à classe NP, tá? Por exemplo, um problema é o problema de otimização, o problema do caixeiro viajante, por exemplo. Um problema de otimização, que no caso é encontrar a melhor rota, que seria a menor rota dentro de um conjunto de cidades iniciais, a gente consegue converter um problema que é de otimização em um problema de decisão equivalente. Para o problema do caixeiro viajante, por exemplo, a gente poderia perguntar se existe uma rota de tamanho K, tá? Então, a gente transforma tamanho até K, por exemplo, e a gente transforma um problema que era de otimização em um problema que torna-se de decisão. Então, se o problema é de otimização, a gente verifica se existe uma conversão possível para esse problema de decisão. E aí, depois, quando a gente fala em NP completo ainda, a gente fala sobre problemas que são também NP difíceis. O que é um problema NP difícil? É um problema tão difícil de se resolver quanto qualquer outro problema pertencente a essa classe NP difícil. Como que a gente faz a verificação desses problemas? A gente faz conversões de problemas em outros. Então, o primeiro problema que foi verificado pertencente à classe NP difícil foi o problema da satisfabilidade. E aí esse problema pergunta, bom, eu tenho um conjunto de variáveis, dentro essas variáveis estão dentro de cláusulas, e dentro dessas cláusulas a gente usa o ou, e fora das cláusulas a gente usa o e, tá? Então a gente tem um conjunto de cláusulas, variáveis, e esses conectivos, sejam eles ou e a gente tem que atribuir valores às variáveis x1, x2, x3, xn. Então, o problema da satisfabilidade é possível identificar valores para as minhas variáveis de x1 a xn de forma com que a saída para o meu problema seja satisfatível, ou seja, seja 1, ou seja, também verdadeiro para o meu problema? Então, o problema da satisfabilidade é esse. E desse problema da satisfabilidade foram surgindo outros, como o problema 3SAT, como o problema do caixeiro viajante, o problema do ciclo hamiltoniano e o problema da soma de subconjuntos, que eu já acabei de falar também. Então, foram se surgindo problemas, foram se introduzindo problemas que pertencem a essa classe NP difícil também, através de reduções polinomiais, certo? Então, como não se encontrou um limite que seja não polinomial, mas também não se encontrou uma solução que seja polinomial para esse problema de satisfabilidade, como os outros problemas surgiram por redução, ou seja, um problema foi puxando o outro, se a gente consegue, por exemplo, resolver o problema da satisfabilidade em um tempo que é polinomial expresso por um polinômio, né? A gente tem que a questão de P igual a NP vai ser verdade. Não se sabe se P é igual a NP, se P é diferente de NP, e essa é uma das questões importantes para a ciência da computação. Então, relembrando aqui, quando a gente fala em NP completude, um problema para ser classificado como NP completo, ele tem que ser um problema de decisão, para pertencer à classe NP ele tem que ser um problema de decisão. Então, para qualquer instância que eu forneça, a saída para o meu problema vai ser sim ou não. Lembrando que ele pode ser um problema de otimização e eu converto ele para um problema de decisão equivalente, certo? E essa
resolução desse problema poderia ocorrer também por uma máquina de Turing não determinística, tá? Então, ele é resolvido em tempo polinomial, mas usando uma máquina de Turing não determinística. E a segunda a segunda verificação para a gente identificar se o problema é NP completo é se ele pertence à classe NP difícil. E essa verificação ocorre quando a gente faz reduções polinomiais. Então, a gente, pelo uso dessas reduções polinomiais, pode-se utilizar uma redução a partir, por exemplo, do problema 3SAT. 3SAT convertido para o problema da clique, por exemplo. A gente consegue obter problemas que são que pertencem à classe NP difícil. Verificou que o problema é NP e NP difícil, ele é NP completo também. E é isso, pessoal. Até mais!